Make the ground shake. A pré-história da África é baseada na junção da cultura desses dois povos, os bantus e os sudaneses. Os bantus são um grupo formado pelas pessoas que moravam na região de Bengala, Angola, Congo e Moçambique. Eles viviam da agricultura, da caça e da pesca e também eram chamados de metalúrgicos, o que ajudou muito na cultura deles. E os sudaneses eram um grupo que era constituído pelas pessoas que moravam na região de Mina, Cabo e Nabu. Igual os bantus, eles viviam de agricultura, mas se diferenciavam porque eles também faziam pecuária. Kush e Axum localizavam-se a margem do rio Nilo. Com o tempo, se evoluíram e se tornaram dinastia Kushita ou dinastia de faraós negros. Ela atualmente é localizada no Sudão e lá tem um comércio de ouro muito forte e, consequentemente, a rotas de comércio. Essa dinastia durou 70 anos e até ser invadida pelos assírios. O reino de Aksum se localizava na região leste da África, onde hoje estão a Etiópia e a Somália. Eles comercializavam com vários povos da região. A sua religião oficial foi o cristianismo, e com isso eles criaram uma aliança com o Império Bizantino. O reino de Gana, ele foi desenvolvido em uma área sem abertura para o rio. Atualmente é localizado na região de Mali e de Mauritânia. A economia desse reino é baseada no ouro, no sal, nos tecidos, cavalos e etc. Mas principalmente no ouro e no sal. Com isso, eles acabaram entrando em crise econômica por conta do povo islâmico querer tomar esses bens que eles tinham. Como consequência dessa invasão, eles acabaram tendo um território disputado entre os povos de Mali, Sos e Songhai. Bem, eu vou falar sobre o reino de Mali. O reino de Mali atualmente é uma das regiões mais pobres do mundo. No século XII, Alakoi Keita fugiu de Gana e formou o reino Sonso. E seu filho Sunagunu Kanté fugiu para Mali, massacrou e ocupou o reino de Mali. Bem, o único sobrevivente desse massacre foi Sundiata Keita, que se refugiou em Gana e logo em seguida se tornou líder do reino de Gana. O reino de Songhai é atualmente localizado nas margens do rio Níger. Uma das suas principais características é a sua religião, porque na época os reis definiram como religião local o islamismo, por mais que os seus súditos ainda praticassem a religião nativa. Durante o século XI, houve uma invasão do reino do Mali, onde eles tinham como objetivo fazer a expansão do território. Só que durante o século XV, o reino do Mali acabou sofrendo uma crise e por isso eles tiveram que parar com essa expansão. Depois desse evento, veio Suni Aliber, que foi o rei, onde ele não era adepto ao islamismo. E com isso, ele fez várias perseguições em relação aos estrangeiros para manter a civilização africana intacta. Durante essas perseguições, ele acabou sendo morto. E depois dele veio Mohammed Touré. O reino de Mohammed foi considerado o apogeu do reino de Songhai. Ele conseguiu ainda fazer uma dinastia Asquias. O final do reino de Songhai foi com a invasão do povo de Marrocos, que tinha como objetivo as minas de sal do território do reino de Songhai. A África tinha uma pluralidade religiosa muito grande. Das que se destacam tem o islamismo e os orixás. O fundador do islamismo foi Maomé, e seu deus era Allah.
religião predominava no norte da África e o principal país a aderir ao islamismo foi o Egito. Os orixás eram a religião predominante da África antes da chegada dos colonos. Quem via de fora falava que tinha uma ligação com o sobrenatural, porque tudo que eles faziam eles ligavam com o sobrenatural. E os seus deuses eram semelhantes aos deuses gregos. Quando os negros foram trazidos ao Brasil, eles não deixaram de cultuar seus deuses e de exercer suas religiões. Sendo assim, foi criado o chamado sincretismo, que é a união de religiões ou culturas para serem reinterpretadas. Bem, era uma forma de ludibriar os seus senhores, achando que eles estavam cultuando os deuses católicos e não os deuses africanos. A escravidão era comum na África antes da chegada dos colonizadores. Era principalmente entre negros e negros, quando uma tribo de negro ia escravizar outra tribo menor. Na Idade Média, os europeus, principalmente espanhóis e italianos, começaram a comercializar os escravos. No século XV e XVI, eles começaram o tráfico de escravos e levavam para a América através dos navios negreiros e vendiam os escravos para outros senhores para eles poderem trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e algodão. E eles vendiam em troca de espelhos, sal, comida. Era um regime que negava aos negros da África do Sul direitos econômicos, políticos e sociais. No regime do apartheid, o governo era controlado pelos ingleses e pelos holandeses, e eles criaram várias leis que proibiam os negros de fazer várias coisas, como a proibição matrimonial entre negros e brancos. Os negros não podiam se casar com nenhuma pessoa branca e vice-versa. A proibição de circulação dos negros em certas áreas, inclusive áreas públicas, tipo banheiros públicos, comércio, essas coisas, os negros não podiam entrar no sistema educacional diferenciado para negros. Os brancos tinham escola melhores que os negros só pela cor da pele deles. Esse sistema vigorou até 1990, quando o presidente da época tomou várias medidas para acabar com o apartheid, e uma delas foi a libertação de Nelson Mandela, preso desde 1964 por lutar contra esse regime. E em 1994 ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Nelson Mandela foi um importante líder político da África do Sul e lutou contra o sistema de apartheid no país. Ele nasceu em 18 de junho de 1918 e ele era formado em Direito e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele liderou entre os anos de 1994 a 1999. Aí, deixa eu terminar de dizer, eles entraram em treta. E treta? Aí, a treta, eu não sei como foi. Era uma antiga civilização